Você já ouviu falar de um homem tão obcecado pela sua fé que ele perseguia e matava pessoas em nome de Deus? E se a história desse fanático religioso não terminasse aí? E se eu te dissesse que depois de uma reviravolta digna de cinema, esse mesmo homem se tornou um dos maiores defensores da fé que ele tentava destruir? Como isso é possível? O primeiro nome que você precisa saber é Saulo, Saulo de Tarso. Nascido por volta do ano 10 da era cristã, em Tarso, capital da Cilícia, uma cidade cosmopolita no sudeste da atual Turquia, Saulo já era um homem de privilégios e múltiplas identidades. Ele era filho de judeus da tribo de Benjamim e, por herança familiar, possuía a cobiçada cidadania romana, um status que lhe conferia direitos e proteções especiais em todo o império. Sua criação foi marcada por uma rigorosa observância das tradições judaicas, com o cultivo do idioma aramaico e dos costumes do judaísmo ortodoxo. Aos 13 anos, Saulo foi enviado para Jerusalém a fim de aprofundar seus estudos na lei, tornando-se aluno de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da época. Essa educação o transformou em um fariseu zeloso, um leigo dedicado à preservação da santidade do povo de Israel por meio da estrita observância das prescrições rituais. Para Saulo, a nascente comunidade de seguidores de Jesus, conhecida como o Caminho, era uma heresia perigosa que ameaçava a pureza e a identidade de Israel. Os cristãos viam no Messias um homem que havia morrido de forma vergonhosa, algo escandaloso para os fariseus, e se distanciavam da lei. Saulo via esses desviantes como uma mácula, e seu fervor não era um ódio pessoal, mas um zelo ardente e equivocado pela pureza da sua fé. A narrativa bíblica nos apresenta Saulo pela primeira vez durante o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Os agressores deixaram suas capas aos pés de Saulo, que concordou com a execução, demonstrando sua aprovação e participação naquele ato de perseguição. Mas sua fúria não parou por aí. Armado com cartas do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, Saulo partiu com uma missão em mente: invadir as casas dos cristãos em Jerusalém e em outras cidades, como Damasco, para prendê-los e levá-los de volta para julgamento. Ele era o agente perfeito para a tarefa. Jovem, audacioso, cheio de empolgação e com um conhecimento da lei que lhe permitia argumentar contra a nova fé. A sua perseguição era implacável, e a história dos primeiros cristãos não poderia ser contada sem o relato dos males que Saulo havia feito. No entanto, há uma ironia profunda aqui que nos prepara para o que vem a seguir. O privilégio de sua cidadania romana, que lhe garantia mobilidade e o autorizava a caçar hereges em outras cidades, seria em breve o mesmo meio que ele utilizaria para cumprir seu chamado. O que poderia, afinal, mudar a mente de um homem com uma convicção tão inabalável e uma missão tão violenta? O que aconteceu naquela estrada que o caiu de joelhos e o cegou completamente? O que faria um homem, no auge de sua convicção, cair de joelhos e ter sua visão do mundo completamente invertida? No meio de sua violenta aneção, enquanto Saulo de Tarso viajava para Damasco com cartas do sumo sacerdote para prender cristãos, algo inimaginável aconteceu. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o sol do meio-dia, o cercou. Ele caiu ao chão, atordoado, e uma voz celestial ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A pergunta deve ter perfurado a alma de Saulo. Perseguir quem? Ele estava convencido de que servia a Deus. Com a voz cheia de tremor, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta que veio em seguida mudaria para sempre a história do cristianismo. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Os homens que o acompanhavam ficaram emudecidos. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Mas para Saulo, a experiência foi avassaladora. Ele se levantou do chão, mas ao abrir os olhos, não conseguia ver nada. Aquele que tanto buscava erradicar o caminho foi, ironicamente, guiado pela mão até a cidade que ele pretendia invadir. Por 3 longos dias, ele permaneceu cego, sem comer ou beber. A sua falta de visão física simbolizava a cegueira espiritual de sua vida anterior. Suas crenças e seu sistema de valores foram completamente desmantelados naquele encontro.
Mas a história não termina na escuridão. Em uma reviravolta digna de um plano divino, Jesus apareceu em uma visão a um discípulo em Damasco chamado Ananias. Jesus instruiu Ananias a ir até Saulo, que estava orando e em uma visão já o tinha visto. Ananias, a princípio, relutou, temendo o perseguidor, mas Deus lhe assegurou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ananias obedeceu. Ele impôs as mãos sobre Saulo, dizendo que Jesus o havia enviado para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele foi então batizado. Aquele que outrora respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, agora estava pronto para ser um deles. O perseguidor se tornara o perseguido. Mas o que aconteceu com a fé farisaica que ele defendeu com tanta veemência? Como um homem tão erudito e zeloso poderia abandonar sua herança para se juntar àqueles que ele considerava hereges? E como os próprios cristãos que o temiam poderiam aceitá-lo como um dos seus? Saulo, um homem que entrou em Damasco para prender cristãos, saiu de lá como um deles. Recuperado da cegueira, ele imediatamente começou a pregar nas sinagogas, provando que Jesus era o Cristo. Sua ousadia surpreendia a todos, e os judeus se confundiam, pois ele havia vindo para levar os cristãos presos. Com o tempo, Saulo começou a se tornar o perseguido, e os judeus planejavam matá-lo, o que o fez fugir de Damasco. Mas, se os seus antigos companheiros não o aceitavam, como os próprios cristãos, que tanto o temiam, poderiam aceitar de braços abertos o seu pior perseguidor? A Bíblia relata que, ao chegar em Jerusalém, Saulo tentou se juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. É nesse momento de desconfiança que entra em cena um personagem crucial, Barnabé. Conhecido como Filho do Encorajamento, ele tomou Saulo consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes sobre sua visão na estrada de Damasco e como ele pregara corajosamente em nome de Jesus. A intervenção de Barnabé foi o elo que Saulo precisava para ser aceito na comunidade cristã em Jerusalém. Após sua conversão, Saulo também passou um período de tempo, possivelmente 3 anos, no deserto da Arábia. Esse tempo longe do bulício das cidades não foi um exílio, mas um retiro teológico profundo. Foi ali que ele reformulou seus pensamentos, permitindo que a rigorosa teologia da lei judaica desse lugar à sua nova teologia baseada na salvação pelos méritos de Jesus. E por que Saulo, o judeu, passou a ser conhecido como Paulo? A mudança de nome não foi um evento singular após a conversão, mas a utilização de suas duas identidades. Saulo era seu nome hebraico, enquanto Paulo era seu nome romano, o que era um costume comum da época. No livro Atos dos Apóstolos, o autor Lucas passa a usar o nome Paulo, quando a narrativa se concentra na missão de evangelizar os gentios, marcando a transição de um perseguidor dos judeus a um apóstolo dos gentios. Com sua fé renovada, sua teologia reformulada e seu propósito claro, como Paulo começaria a espalhar essa nova mensagem por um mundo vasto e hostil? Depois de ser aceito pela igreja, como Paulo, o ex-perseguidor, se tornou o maior missionário da história? E quais desafios ele enfrentaria no caminho? O ministério de Paulo foi marcado por 3 grandes viagens missionárias, cada uma com o propósito de levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel e estabelecer comunidades em outras nações. E ele não viajou sozinho, contando com a ajuda de colaboradores como Barnabé, Marcos e Silas. A primeira viagem missionária, entre os anos 46 e 48 d.C., começou em Antioquia da Síria e, acompanhado de Barnabé e Marcos, Paulo navegou para a ilha de Chipre e depois para o que hoje é o sul da Turquia. Sua estratégia inicial era pregar nas sinagogas em cada cidade, mas, após a rejeição de muitos judeus, os missionários voltaram-se cada vez mais para os gentios. Foi nessa jornada que a fé de Paulo foi severamente testada. Em Listra, por exemplo, ele foi apedrejado por uma multidão enfurecida e arrastado para fora da cidade que o julgou como morto. No entanto, milagrosamente, ele se levantou e no dia seguinte partiu para outra cidade,
Derbe para continuar sua pregação. A jornada estabeleceu Paulo como um líder na propagação da palavra e preparou o palco para a expansão do cristianismo para além da cultura judaica. A segunda viagem missionária, iniciada por volta de 49 d.C., começou com um desentendimento com Barnabé sobre levar João Marcos, que os havia abandonado na primeira viagem. Paulo e Barnabé se separaram, e Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro. Eles revisitaram as igrejas que Paulo havia fundado na Ásia Menor, fortalecendo a fé dos cristãos em regiões como a Galácia e a Frígia. A partir de Troade, Paulo e sua equipe atravessaram um mar, levando a mensagem para a Europa pela primeira vez, fundando igrejas em cidades como Filipos, Tessalônica e Corinto. A terceira viagem, de 53 a 58 d.C., focou em fortalecer as comunidades já estabelecidas, especialmente as igrejas na Galácia e na Frígia. Durante essa jornada, Paulo passou uma longa temporada em Éfeso, uma cidade estratégica, de onde podia influenciar toda a província da Ásia. As viagens de Paulo não eram apenas deslocamentos geográficos, eram um complexo plano de evangelização. Paulo priorizava cidades grandes, cosmopolitas e centros comerciais que serviam como pontos de irradiação da mensagem. Ele não só pregava nas praças e sinagogas, mas também estabelecia igrejas domésticas nas casas das famílias que o recebiam, criando comunidades sólidas para o novo evangelho. Ele plantava a semente e, após um tempo, voltava para regá-la, enviando cartas para orientar, encorajar e corrigir as comunidades. Mas o que havia nessas cartas que as tornaram tão fundamentais para a teologia cristã e por que elas geraram debates tão acalorados? Se a salvação era pela fé em Jesus, por que havia tanto debate? E por que o próprio apóstolo Pedro se tornou alvo de uma repreensão pública de Paulo? A missão de Paulo era clara: levar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Mas essa expansão gerou o maior conflito da igreja primitiva. Para um gentio ser salvo, ele precisava se tornar judeu primeiro? Uma facção de cristãos de origem judaica, conhecidos como judaizantes, insistia que os convertidos gentios precisavam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Eles acreditavam que as obras da lei eram essenciais para a salvação e para a identidade do povo de Deus. Paulo, com sua teologia forjada no deserto, discordava veementemente. Para ele, a salvação era um presente gratuito, recebido pela fé em Cristo e não por mérito humano ou obediência a rituais. Esse embate chegou a um ponto de ruptura em Antioquia, quando o apóstolo Pedro, que inicialmente comia com os gentios, se afastou deles ao ver a chegada de judeus que insistiam nas tradições. Paulo viu a hipocrisia de Pedro e não hesitou em confrontá-lo publicamente, mostrando que até mesmo Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. O assunto foi levado ao Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15. Nesse encontro, a igreja primitiva se reuniu para resolver a disputa. Pedro, em um discurso poderoso, defendeu a salvação pela graça, lembrando que Deus purificou os corações tanto de judeus quanto de gentios pela fé. O resultado foi um consenso crucial. Os gentios não seriam obrigados a se circuncidarem, mas deveriam seguir algumas regras básicas para manter a comunhão com os cristãos judeus. A justificação não vinha pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. E se a justiça pudesse ser obtida por meio da lei, Cristo teria morrido em vão. Essa decisão solidificou a visão de Paulo de que a salvação era universal, disponível para todos. Mas mesmo depois de vencer esse debate, as epístolas de Paulo ainda contêm passagens que geram controvérsias e mal-entendidos até os dias de hoje. Ele era realmente um misógino? E qual a sua visão sobre a escravidão? O que ele escreveu sobre mulheres e escravos em uma sociedade patriarcal pode ser entendido de maneira diferente quando analisamos o contexto? Se Paulo defendeu a liberdade em Cristo, por que algumas de suas palavras parecem tão restritivas, especialmente em relação às mulheres e aos escravos? Para entender o pensamento de Paulo, é essencial olhar para o contexto em que ele vivia. A sociedade romana do primeiro século era extremamente patriarcal e hierárquica. O papel da mulher era limitado.
e a escravidão era uma instituição legal e profundamente enraizada. O debate sobre as mulheres no ministério de Paulo, por exemplo, muitas vezes se concentra em passagens como 1 Coríntios 14:34, onde ele parece dizer: "As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas." Mas quando analisamos o texto no seu contexto, percebemos que a intenção de Paulo não era proibir o falar em público, uma vez que em 1 Coríntios 11:5 ele já havia mencionado mulheres orando e profetizando nas reuniões da igreja. Na realidade, o problema em Corinto era a desordem, o que incluía interrupções caóticas. Era comum que as mulheres, que em sua maioria não tinham acesso à educação formal da época, fizessem perguntas que interrompiam o culto. Paulo, então, as instrui a perguntarem a seus maridos em casa, a fim de manter a ordem e a decência na comunidade. A avaliação de Paulo como misógino é, para muitos, totalmente incorreta, já que ele organizou comunidades onde homens e mulheres tinham um valor igual e onde mulheres exerciam funções ministeriais. Sua visão radical de igualdade é resumida em Gálatas 3:28, que declara: "Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo." Da mesma forma, a posição de Paulo sobre a escravidão era igualmente complexa. Em suas cartas, ele não faz um apelo explícito para que a escravidão seja abolida. Em vez disso, ele foca em uma revolução teológica e não social. Paulo desafiou a estrutura de poder da sociedade romana, declarando que, em Cristo, mestre e escravo eram iguais. Para ele, a dignidade humana não era determinada pelo status social, mas sim pela identidade em Jesus. Ele até instrui os escravos a buscarem a liberdade se puderem, mas a servirem a seus senhores como ao Senhor se não puderem. Essa abordagem foi um passo radical para o tempo em que ele vivia. E embora não tenha terminado com a escravidão de imediato, plantou as sementes de uma teologia que, com o tempo, subverteria completamente a instituição. A visão de Paulo sobre as mulheres e a escravidão foi muitas vezes mal interpretada ao longo da história, com partes de seu ensinamento sendo usadas para justificar hierarquias sociais. Mas o que aconteceu com o próprio Paulo? Quais foram as provações e os sofrimentos que ele enfrentou para pregar um evangelho que, para o mundo, era tão escandaloso e radical? Se você acha que a vida de um apóstolo é fácil, prepare-se para repensar. Você consegue imaginar o que é ser espancado, preso, apedrejado e naufragar múltiplas vezes? Tudo por uma causa que você abraçou com total convicção? A vida de Paulo foi uma jornada constante de perseguição e sofrimento físico, algo que ele mesmo relata em suas cartas. Ele foi açoitado com varas 3 vezes, apedrejado 1 vez e sofreu naufrágio 3 vezes, passando até mesmo uma noite e um dia no mar. Mas, em vez de se lamentar, ele encontrou uma forma de se gloriar em suas fraquezas, pois sabia que na fraqueza é que a força de Cristo se aperfeiçoava. A perseguição a Paulo era implacável. Em uma das viagens em Listra, uma multidão enfurecida o apedrejou, arrastou-o para fora da cidade e o deixou lá, acreditando que ele estava morto. Contudo, os discípulos o cercaram e, para surpresa de todos, ele se levantou, voltou à cidade e, no dia seguinte, seguiu para o seu próximo destino para continuar sua pregação. Isso não demonstra apenas resiliência física, mas uma determinação inabalável que ia além da sua própria capacidade humana. Em outro momento, na Macedônia, ele foi açoitado e teve os pés amarrados a um tronco por pregar o Evangelho. Um dos relatos mais dramáticos da sua vida é o naufrágio a caminho de Roma, onde ele seria julgado como prisioneiro. Durante a travessia, uma tempestade severa atingiu o navio, fazendo com que ele sofresse avarias e naufragasse na ilha de Malta. Todos a bordo, incluindo os soldados, marinheiros e prisioneiros, se salvaram. Mas as provações de Paulo não terminaram por aí. Ao acender uma fogueira para se aquecer, uma víbora o picou. Mas ele permaneceu ileso, o que fez com que os habitantes da ilha o considerassem um deus. Ali, em meio à adversidade, ele continuou seu ministério,
curando o pai do principal da ilha, Públio, e outros doentes que vieram até ele. Paulo passou mais de 5 anos de sua vida na prisão por pregar o evangelho, sendo tratado como um malfeitor. Mas mesmo atrás das grades, ele não parou de escrever suas cartas de encorajamento para os amigos e líderes da igreja. O que o motivava a suportar tudo isso? Para ele, o sofrimento produzia um peso eterno de glória, e a perseguição era o preço a ser pago por viver uma vida piedosa em Cristo. Paulo buscou a coroa da justiça, a qual lhe estava reservada no final de sua jornada. Mas qual foi afinal o fim de sua jornada? Como a sua morte, marcada pela fidelidade, cimentou o seu legado e a teologia que ele dedicou sua vida para defender? E o que acontece com o apóstolo dos gentios? O que o destino reservou para o homem que revolucionou a história do cristianismo? Depois de uma vida de sofrimentos, prisões e viagens, a jornada terrena de Paulo chegou ao fim em Roma, por volta dos anos 64 a 67 d.C., sob o reinado do imperador Nero. Convicto de que sua morte era iminente, ele escreveu a seu amado protegido Timóteo, dizendo as famosas palavras: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." A tradição nos conta que, como cidadão romano, ele não foi crucificado como Pedro, mas sim executado por decapitação. Apesar de sua morte, o legado de Paulo não termina na sua execução. Aquele que antes respirava ameaças e mortes se tornou o maior autor do Novo Testamento, sendo responsável por 14 dos 27 livros da Bíblia. Suas cartas, escritas para comunidades que ele mesmo fundou, não foram apenas correspondências, mas documentos teológicos que moldaram o pensamento cristão por séculos. Em um tempo em que o cristianismo era visto como uma pequena seita judaica, Paulo teve uma visão para o reino de Deus como uma proposta universal, alcançando tanto os judeus quanto os gentios. De fato, muitos historiadores acreditam que sem o trabalho incansável de Paulo, o cristianismo não teria se expandido para além das fronteiras de Israel. Mas o que esse legado significa para nós hoje? A vida e a teologia de Paulo nos ensinam que o evangelho é para todos, independente de sua origem ou status social. Ele foi o homem que, com sua fé inabalável, estabeleceu comunidades, sistematizou a doutrina da salvação pela fé e deixou um testemunho de que a maior força de um homem pode ser encontrada em sua fraqueza, e que o sofrimento, quando suportado por uma causa maior, pode produzir um peso eterno de glória. A história de Paulo é a prova de que a maior transformação não é aquela que se vê por fora, mas aquela que ocorre no coração. E sua vida nos convida a questionar: será que estamos dispostos a combater o bom combate e a terminar a nossa própria carreira como ele fez para alcançar a coroa da justiça?